Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar seguimento aos nossos estudos com o livro A Prova Brasil, hoje com a lição 14, Perímetro e Ampliação de Figuras. Na primeira atividade, atividade 1, Roberto comprou um terreno em um condomínio fechado para construir uma casa. Esse terreno tem o formato de um quadrado de lados que medem 30 metros. Roberto vai construir uma cerca em todo o contorno do terreno, plantando árvores frutíferas. Ele vai plantar uma árvore a cada 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro. Pergunta ao todo quantas árvores Roberto plantará no contorno do terreno. Bom, então vamos iniciar, com o compreenda. Ele pergunta na letra A, qual é a tarefa proposta na atividade. Então, determinar a quantidade de árvores que o Roberto vai plantar no contorno do terreno, certo? Então, é isso que nós queremos para a atividade. Vamos ajustar aqui. B, qual é o formato do terreno que o Roberto comprou? Bom, então o enunciado, ele deixa bem claro que o terreno tem formato quadrado, certo? Então o terreno tem formato quadrado. Qual a medida dos lados do terreno de Roberto? Então, ó, o terreno tem 30 metros de lado, certo? Como é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Como o Roberto vai plantar as árvores, tá? Então, aí é para descrever como que será esse plantio aí. Então, ó, ao longo de todo o contorno do terreno, com 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro de distância entre as árvores. Essa é a condição, então. Bom, responda agora A. Para responder a pergunta da atividade, é importante determinar. Então, na primeira ele fala aqui, é importante determinar a área do terreno, a medida do contorno do terreno, a medida da diagonal do terreno. Bom, aqui a gente percebe que, o que será importante para a gente é a medida do contorno do terreno, certo? Então, essa aqui é a ideia principal. Na próxima página 123, leia. A medida do contorno de uma figura plana é denominada perímetro. O perímetro de um quadrado de lados medindo L pode ser dado por L mais L mais L mais L, ou seja, 4 vezes o L. Então, qual é o perímetro do terreno de Roberto? Então, aqui ficou tranquilo, né? Por quê? O perímetro de um quadrado sempre será 4 vezes a medida do seu lado. Como aqui o lado é 30, 4 vezes o 30, 120. Então, o perímetro do terreno é de 120 metros. Quando se pergunta quantas árvores serão plantadas no contorno do terreno, pede-se que se determine. Primeiro, quantas vezes a medida 1,5 cabe na medida do perímetro do terreno, ou quantas vezes a medida 1,5 cabe na medida da diagonal do terreno. Bom, aqui a diagonal não vai ser importante, né? O que vai ser importante mesmo aqui é a medida do perímetro, ou seja, a soma de todos os seus lados. Okay? D. Que operação deve ser efetuada para determinar quantas árvores serão plantadas no contorno do terreno? Realize essa operação e responda à questão da atividade. Bom, então vamos lá. A operação que nós queremos fazer é 120 dividido por 1,5, certo? Porque a gente quer saber quantas vezes 1,5 cabe no 120. Se você quiser fazer uma pausa aí, faça a conta e retorne para ver se você encontrou o resultado correto, que é 80. Então, no total, serão plantadas aí, 80 árvores no contorno do terreno. E vamos conferir se a resposta determinada no item anterior está correta. Para isso, trace na malha quadriculada a seguir um segmento de reta para representar um dos lados do terreno. Depois desenhe a quantidade de árvores que seriam plantadas, certo? Então, aqui nós temos, a malha quadriculada aí, e nós iremos contar, quantos quadradinhos nós temos, tá certo?
E a gente vai verificar, né, se vai dar certo aí a conta que a gente programou, certo? Então, vamos lá. Ó. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos começar aqui representando a nossa primeira árvore, tá certo? Então, aqui, ó, vou representar ela por 1x, ok? Muito bem. Então, nós temos que, né, a distância entre essas árvores aí, elas têm que ser, né, de 1,5 metro. Então, para essa primeira que eu coloquei aqui, né, eu vou ter que dar uma distância de 1 quadrado mais meio, tá? Ou seja, a próxima árvore estaria aqui, certo? Depois a próxima, ela estaria aqui, certo? Depois, mais uma distância aqui de 1,5, a próxima estaria aqui, mais uma distância de 1,5, outra, distância de 1,5, outra, distância de 1,5, próxima árvore, próxima, mais uma, distância de 1,5, mais uma, distância de 1,5, mais uma e mais uma, certo? Muito bem. Então, quantas árvores você representou? Bom, se a gente for contar aqui, né? Vamos contar de 5 em 5, ó. 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 5. Então, no total aqui, nós tivemos, né, 21 árvores, tá certo? Então, quantas árvores você representou? 21 árvores. E aí na G, considerando que o terreno tem um formato quadrado, é correto multiplicar a quantidade de árvores representadas no item anterior por 4? Justifique a sua resposta. Bom, se a gente multiplica por 4 que a gente encontrou, que é 21, né, vai dar 84. O que acontece? 84 é maior que 80, né? E aí, o que está acontecendo, né? Por que está tendo 4 árvores a mais, tá certo? Será que a gente errou a conta? Não, certo? Não é correto a gente multiplicar 21 por 4. Por quê? Ó? Pois, ao fazer essa multiplicação, vamos aumentar aqui o tamanho, essa multiplicação, as árvores plantadas nos vértices. O que são os vértices mesmo? Né? São os encontros dos lados, tá? Do terreno serão contadas 2 vezes. Então, o que acontece? Por que estava dando 4 árvores a mais? Né? Porque o 21 vezes o 4 não dá 80, né? Sim, 84. Porque pensando dessa forma aqui, que a gente fez na I e na F, a gente vai estar contando as árvores aí, né, dos vértices 2 vezes, tá? Então, por isso que deu árvores a mais. Muito bem. Então, continuando, próxima página, 124. A bandeira da Suíça, de formato quadrado, possui uma cruz grega, reta com todos os braços de mesmo tamanho no centro. Não há uma regulamentação para a extensão da cruz em relação ao tamanho da bandeira, somente para o comprimento dos braços da cruz, que deve ser 1/6 mais comprido que a largura. Qual o perímetro da bandeira e qual o perímetro da cruz? Determine a sua medida. Então, qual é a tarefa proposta na atividade? Então, é determinar o perímetro da bandeira e o perímetro da cruz. Muito bem. A bandeira tem a forma de qual polígono? Bom, a bandeira tem a forma de um quadrado, certo? Essa é a forma aí da bandeira, certo? Da Suíça. Quais são as informações fornecidas na atividade em relação ao formato e as medidas da cruz? Então vamos lá. Vamos basicamente replicar o que está no enunciado. O formato da cruz é com todos os braços
de mesmo tamanho. Essa é a exigência aí, certo? O que mais? A largura dos braços da cruz é 6 centímetros e o comprimento é 1/6 mais comprido que a largura. Quantos braços possui a cruz, né? Então, a cruz possui 4 braços. Qual a distância entre o braço da cruz e a borda da bandeira? Essa informação é importante, tá? Então, olhando ali no desenho, né, a distância é 6 centímetros, ok? Bom, responda. Que cálculo deve ser feito para determinar o valor do comprimento a mais em relação à largura do braço da cruz? Bom, então, né, como ele é 1/6 a mais, né, qual operação que a gente vai ter que fazer, então? Será que a gente vai ter que fazer 6 menos 1/6? 1/6 vezes o 6, 1/6 mais 6, ou 1/6 dividido, ou 6 dividido por 1/6? Bom, a resposta correta é a gente fazer 1/6 vezes o 6, tá certo? Para a gente saber quanto que será a mais aí. Bom, com base na resposta ao item anterior, calcule o comprimento do braço da cruz. Bom, então vamos lá. Então a gente vai ter que calcular o a mais e depois somar com o 6, tá certo? Então o que a gente vai ter que fazer? 1/6 vezes o 6, certo? E depois somar com o 6, porque 1/6 é o quanto é a mais. Então, 1/6 vezes o 6 vai ficar, né? 1 vezes 6, 6, vai ficar 6 dividido por 6 mais 6. Bom, por que eu digo divisão? Porque a fração é a mesma coisa que divisão. E quanto que é 6 dividido por 6? É 1. Então vai ficar 1 mais o 6, ou seja, vai ficar 7 centímetros. Indique na figura a seguir as medidas A, B e C em centímetros. Então vamos lá. A medida aqui do A, certo? Aquela distância ali. Então ela vai ter que ser 6 centímetros, certo? É o que está indicado aqui no desenho. A B, a medida B é o que a gente acabou de calcular, que é o comprimento, que é 7 centímetros. E a medida C também já é especificada naquele desenho anterior, né? Que é 6 centímetros. Conhecendo-se o formato da bandeira da Suíça e as medidas ABC, que operação deve ser realizada para determinar a medida do contorno da bandeira? Efetue essa operação e determine a medida. Bom, então a gente vai ter que fazer uma soma, né? A gente vai ter que somar os 6 com o 7, depois com o 6, depois com o 7 de novo, mais o 6, certo? Então a gente vai ter que fazer essas operações aí, ok? Bom, somando tudo, então, isso daqui dá 32, ok? E qual que é o perímetro da bandeira? Lembra que a gente falou, perímetro para calcular, né? De um quadrado é 4 vezes a medida do seu lado. Como o lado é 32, vai ficar 4 vezes o 32, 128, certo? Então o perímetro da bandeira é 128, no caso aí centímetros. Agora determine o perímetro da cruz. Bom, o perímetro da cruz a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vamos ter, né, 8 vezes o 7, porque o 7 vai aparecer aí 8 vezes, tá certo? Mais 4 vezes o 6, porque ele vai aparecer 4 vezes. 8 vezes o 7, 56. 4 vezes o 6, 24. 56 com 24, 80. Então, o perímetro da cruz é de 80 centímetros. Muito bem. Então, seguindo. Observe as figuras representadas na malha quadricular a seguir. Então, nós temos aqui, né, uma casa aí que está a cor verde, depois figura 1, figura 2 e figura 3, certo? Entre as figuras azuis, qual corresponde a uma ampliação da figura verde? Tá certo? Então, ele quer saber aqui na A, qual é a tarefa proposta na atividade. Então, o que nós queremos nessa atividade aqui, ó? Então, é encontrar a figura que corresponde a uma ampliação da figura verde.
certo? A figura verde é formada por quais polígonos? Bom, a figura verde nós temos, né, ó, triângulo, nós temos o paralelogramo, nós temos o quadrado, e nós temos o retângulo, certo? Responda, leia. Em um retângulo, o segmento que liga um de seus vértices ao vértice oposto é denominado diagonal. Então, isso é a diagonal, certo? Então, esse segmento ligando os vértices que são opostos. Observe na figura verde o lado do triângulo que possui a mesma medida do seu outro lado. É a diagonal de um retângulo formado por dois quadradinhos. Em qual das figuras azuis o lado do triângulo é a diagonal de um retângulo formado por 8 quadradinhos, tá certo? Então, ele quer chamar a atenção aqui o seguinte, o triângulo aqui, né, nós temos essa medida aqui, tá certo? Do lado, né? 2, ele pergunta qual é a figura que nós temos o dobro, né? Ou seja, que é igual a 4. Certo? A figura que nós temos isso daqui é na figura 1. Ok? Então, figura 1. Leia. Quando ampliamos ou reduzimos uma figura, o formato dela permanece o mesmo, o que muda é somente o tamanho. Observe ao lado na figura ampliada, todos os lados têm o dobro do tamanho da figura original. Então, esse é o conceito de ampliação, tá? Então, a ampliação... É lógico que a figura vai aumentar de tamanho, mas a forma dela tem que ficar igual, certo? Então, tem que ter essa semelhança. Agora, compare as medidas dos lados da figura verde e das demais figuras azuis. E verifique qual delas representa uma ampliação da figura verde e justifique. Então, vamos lá. A gente vai ter que escrever, então, né, as justificativas. A figura 1, tá? Então, ela representa uma ampliação, certo? E vamos justificar o porquê, ó. Pois tem o mesmo formato e as medidas dos lados correspondentes são o dobro da figura verde, certo? Então, a figura 1 é sim uma ampliação. Já a figura 2 não representa uma ampliação, certo? E vamos justificar o porquê, ó. Pois não tem o mesmo formato. Você observa ali que ela é mais achatada, né? Uma vez que há lados correspondentes com mesma medida e outros com medidas que são, por exemplo, o dobro da figura verde. Então, o que ele quer chamar a atenção aqui é o seguinte, ó. Na figura 2, algumas medidas ele mantém, só que outras não, outras ele dobra, né, o tamanho, tá certo? Então, isso daqui é o que gera aí essa figura meio que, né, não tão fiel à original, ou seja, não é uma ampliação, tá certo? E a 3 não representa uma ampliação, pois tem o mesmo formato, uma vez que há lados correspondentes com mesma medida e outros com medidas diferentes, certo? Então, aqui, ó, pois não tem o mesmo formato, certo? Para ficar justificado aí corretamente. Bom, então essa foi a atividade 3, ok? E vamos para a próxima atividade,
atividade 4, aqui na página 128. Considere as figuras representadas na malha quadriculada para responder as questões a seguir. Entre as figuras cinza, qual corresponde a uma redução da figura amarela? Qual a relação entre o perímetro da figura amarela e da figura que representa sua redução? Então, o que se pede aqui inicialmente, né, na atividade? Então, queremos determinar entre as figuras cinza, qual corresponde a uma redução da figura amarela e qual é a relação entre o perímetro da figura amarela e o da figura que representa sua redução. Ok? Considerando as medidas indicadas na malha, quais são as medidas dos lados da figura amarela? Então, vamos lá. Então, ó, na malha ele falou que cada, né, lado desses quadrados menores, tá? Então, aqui ele vale 1 centímetro. Então, são 4 lados com 4 centímetros e 8 lados com 2 centímetros, certo? Responda, quais as medidas dos lados da figura 1, 2 e 3? Então, vamos lá por partes. Então, ó, figura 1. Então, 2 lados com 3 centímetros, 2 lados com 2 centímetros e 6 lados com 1 centímetro, certo? Então, essa daí é a... Opa, aqui, 6 lados com 1 centímetro. Essa é a figura 1. E a figura 2? Figura 2. Figura 2, nós temos 2 lados com 2 centímetros. E 8 lados com 1 centímetro. Finalmente, figura 3, 4 lados com 2 centímetros e 8 lados com 1 centímetro, certo? Isso aí. Muito bem. Então, B. Leia a informação a seguir. Quando se amplia uma figura, deve-se aumentar seus lados de maneira proporcional. Por exemplo, se um dos lados tiver o tamanho dobrado, todos os demais devem ter dobrado o seu tamanho. Então, igual esse aqui, né? Na horizontal, aqui, ó, 3, que ele foi para 6, aqui 2, aqui foi para 4. De forma semelhante, ocorre com a redução. Por exemplo, se um lado tiver o tamanho reduzido à metade, todos os demais devem ser reduzidos à metade. Então, esse daqui, né? Ele tinha aqui o seu tamanho, né? Tinha aqui 2, né? Aqui de lado, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? De comprimento. Quando teve a redução aqui pela metade, foi para 4 e para 1. Com base nessa informação, qual figura corresponde a uma redução da figura colorida de amarelo? Justifique a sua resposta. Bom, então, a figura 3, pois, se dividirmos por 3 todas as medidas da figura amarela, as medidas, aqui no caso por 3 não, né? Por isso. Por 2 aqui, ó. Por 2 para ficar correto. Agora sim. Senão aí não dá certo, né? Então a figura 3, para a gente dividir por 2 todas as medidas da figura amarela,
As medidas obtidas corresponderão às medidas da figura 3. Ok? Tudo bem. Agora determine o perímetro da figura amarela e o da figura indicada na resposta do item anterior. Então vamos lá. Perímetro agora da figura amarela. Figura amarela, né? Nós temos 4 vezes o 4, mais o 8 vezes o 2, que aí vai ficar, né? 4 vezes 4, 16, 8 vezes 2, 16. Também, 16 com 16, 32. E a figura 3, nós teremos o seguinte, 4 vezes o 2, mais 8 vezes o 1, que vai ficar 8 mais 8, que é igual a 16. Qual a relação entre o perímetro da figura amarela e o da figura que representa a sua redução, certo? Então, observa, né, que o perímetro também foi dividido por 2, tá certo? Então, ó, o perímetro da figura reduzida corresponde à metade do perímetro, da figura original, certo? Bom, então essa foi a lição 14. Qualquer dúvida é só entrar em contato e bom estudo para vocês.